estamos aqui participando do 15º Encontro, né, para a Consciência Cristã, neste momento com o físico Adalto Lourenço, que tem percorrido o país dando palestras a respeito de fé e ciência, e nesta oportunidade do primeiro Encontro Nacional de Cientistas Cristãos. Então, professor Adalto, nós gostaríamos de fazer a primeira pergunta sobre essa palestra que o senhor ministrou aqui. Os métodos de datação são fiáveis? Olha, a questão da datação, respondendo a pergunta reta e direta, se os métodos de datação são confiáveis, a resposta é não. Pelo seguinte, para todo método funcionar, nós precisamos de pelo menos alguns parâmetros. Por exemplo, se eu for medir a distância daqui até São Paulo, eu precisaria ter certeza que a fita métrica que eu estou usando, ou sei lá o que eu estiver usando, é confiável. Vamos supor, eu vou de carro daqui até São Paulo. Então eu tenho que confiar que o velocímetro do meu carro, onde está aparecendo lá quantos quilômetros eu já andei, isso aí é confiável. E se ele estiver descalibrado, por exemplo, se o velocímetro foi feito para um tamanho de roda, e eu coloquei uma outra roda no meu carro agora, obviamente a distância não vai ser real. Então os métodos de datação têm esses parâmetros que nós precisamos trabalhar para ver se esses parâmetros são reais ou não. Então nós conhecemos o método, a metodologia. Os parâmetros são os problemas questionáveis. O que eu estive trazendo aqui são alguns exemplos que mostram discrepâncias quando nós pegamos uma mesma rocha, datamos com 3 métodos diferentes, cada método dá uma idade diferente para a rocha. Isso não poderia acontecer. Se os métodos de datação fossem perfeitos, corretos, você iria pegar uma rocha ou um fóssil ou um sedimento, seja lá o que for, você dataria com métodos diferentes e todos eles dariam exatamente a mesma idade. Não é isso que acontece. Ok. Um evento da magnitude, por exemplo, de um dilúvio, que é registrado na literatura de várias culturas diferentes, ele pode de alguma maneira ter interferido ou interferir nos métodos de datação? Sim, e de uma forma direta, pelo seguinte: quando nós estudamos uma rocha ou quando nós estudamos um sedimento ou mesmo fóssil, para se saber a idade, você precisa ter certeza que o material que está sendo estudado lá não passou por um processo de contaminação. Deixa eu dar um exemplo. Vamos supor que eu tivesse uma garrafinha de água aqui, tá? Eu fizesse um furinho nessa garrafinha e a água estaria vazando. Daí, depois de um certo tempo, a água foi descendo dentro da garrafinha, eu fechei o furinho, daí eu vou perguntar, quanto tempo teria demorado para essa quantidade de água aqui desaparecer? Então a pessoa vai medir o quanto tinha antes, mede o quanto tem agora, então a gente sabe o quanto desapareceu. Se a gente souber a vazão, ou seja, quanto de água está vazando por minuto ou por segundo, é possível saber quantos minutos ou quantos segundos teriam demorado para vazar tudo isso aqui de água. Daí a pessoa chega para mim e fala, demorou para vazar tudo isso aqui, demorou tantos minutos. Mas se à medida que estivesse vazando, alguém fosse colocando água ali dentro? Esse é o problema da contaminação. Um dilúvio certamente teria causado esse tipo de problema. Aproveitando o exemplo seu da quantidade inicial e final, esse também é usado para determinar a datação através do gás hélio, né? O senhor pode falar um pouco a respeito disso? O hélio, o que nós temos feito é o seguinte: o gás hélio é um gás que existe na nossa atmosfera, a quantidade dele na atmosfera é muito pequena. Nós sabemos que esse gás hélio ele é produzido dentro de pequenos cristais que são encontrados no granito. São cristais do que nós chamamos cristais de zircônio. Tecnicamente é silicato de zircônio. Ali dentro, alguns átomos de zircônio são repostos por átomos de urânio, isso no cristal. E o átomo de urânio ele se desintegra formando um átomo de chumbo. Ele vai virar chumbo com o passar do tempo. Só que nesse processo ele vai produzir aquilo que nós chamamos de partículas alfa, que são partículas, são 2 prótons e 2 nêutrons. Esses dois aqui, esses 4, pegam mais 2 elétrons soltos, formam um átomo de hélio. O que vai acontecer? Esse hélio que foi aqui agora resultado desse processo de desintegração atômica de urânio em chumbo, ele vai ficar guardado dentro do cristal. Com o passar do tempo, esse hélio vai escapar do cristal, o que a gente chama de difusão, e ele vai entrar na atmosfera. Então nós sabemos que o hélio que está na atmosfera vem desse processo. Daí quando nós fazemos um cálculo medindo o quanto de hélio ainda existe dentro dos cristais, o quanto que foi produzido e o quão rápido ele escapa, é possível ter uma ideia de quanto tempo teria demorado desses processos produzirem a quantidade de hélio que nós temos na atmosfera atualmente. Esse cálculo mostra que esse processo está ocorrendo há mais ou menos 6.000 anos.
6.000 anos, isso seria uma evidência da presença do homem? Poderia ser uma Não, afirmação? porque isso daí é independente do ser humano. Isso independe da presença do ser humano. O que nós estamos dizendo é que a nossa atmosfera mostra que esses processos de desintegração atômica estão ocorrendo aqui no nosso planeta como resultado do que está ficando na nossa atmosfera, mais ou menos 6.000 anos. Não poderia ser muito mais do que isso. Ok, professor, uma última pergunta. A gente sabe que o relato da criação ele é feito de uma forma muito simples, muito rudimentar. No entanto, nós cremos que de alguma maneira ele segue uma lógica científica. É possível a gente detectar isso nas escrituras, uma lógica da ciência? Sim, é possível. Nós não temos como provar que o mundo foi criado em 6 dias. Isso é muito importante. Mas existem afirmações científicas que são feitas em todos os 6 dias da criação. Por exemplo, no terceiro dia, Deus diz o seguinte ali, assim diz o relato. E disse Deus: ajuntem-se as águas num só lugar e apareça a porção seca. Observe que quando ele diz a porção seca, ele está dizendo no singular. O que você tem é o seguinte: você tem um planeta que tem uma porção seca só, ou seja, um continente. Esse é o nome que nós damos atualmente para a porção seca. No sentido que a Bíblia nos dá, havia no início desse planeta um único continente. O nome técnico que nós damos para esse continente é Pangeia. Ou seja, a Bíblia faz uma afirmação científica do terceiro dia, como que era o planeta Terra no seu início. Nós encontramos exatamente a mesma coisa estudando a ciência. Isso daí não é uma comprovação de que o mundo foi feito em 6 dias. O que nós temos é que a afirmação bíblica, que é uma afirmação científica de como era o planeta Terra no seu início, não contradiz as descobertas científicas que estão sendo feitas hoje. Só para colocar assim mais um ponto aí para se pensar. Muitas pessoas dizem o seguinte: mas o relato bíblico é totalmente inconsistente, porque Deus cria as plantas no terceiro dia e cria sol, lua e as estrelas no quarto dia. E todo mundo sabe que precisa de sol para a planta poder funcionar. Não, planta precisa de luz, e luz já tinha sido criada no primeiro dia. Então não haveria necessidade, ou seja, não haveria incompatibilidade nenhuma de Deus ter criado as plantas no terceiro dia e o sol, a lua e as estrelas no quarto dia. Ou seja, não fere a ciência o relato bíblico. Perfeito como deveria ser. Ok. Olha, para todos vocês aí que estão na área da ciência, lembrem que eu, como um cristão, servo do Senhor Jesus, entendendo as Escrituras, conhecendo as Escrituras, o meu desafio para vocês é um dos desafios mais bonitos. Deus escreveu 2 livros. Um deles é a Bíblia. É o que nós lemos e estudamos. Por meio desse livro, nós podemos entender a pessoa dele, conhecer a grandeza dele, conhecer um pouco dos seus pensamentos, da sua pessoa, digamos assim, de uma forma bem específica. Mas Deus escreveu um segundo livro. Esse segundo livro é a natureza. E Ele nos convida a estudarmos esse segundo livro. Porque esse segundo livro nos dá a dimensão da grandeza do ser, a dimensão da grandeza da sua pessoa. Quando a Bíblia nos diz que Deus é grande, e nós estudamos, por exemplo, o universo, nós sabemos que o universo tem de uma extremidade até a outra, o universo visível, 30 bilhões de anos-luz. A Bíblia nos diz que Deus mediu os céus a palmos. Isso é espetacular. Então, quando nós estudamos os 2 livros, nós aprendemos muito dele. E isso é o que a Bíblia nos ensina, estudarmos os 2 livros. Salmo 19, a primeira parte do Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, está falando do livro das obras de Deus, a natureza. Como você chega lá no verso 7, que diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, esse restinho do Salmo, a segunda parte do Salmo, está falando do livro das palavras de Deus. Então, se você é um pesquisador e um cristão, por favor, estude os 2.